Olá, nesse nosso episódio, hoje é dia 23 de abril, um dia após o falecimento do Papa Francisco. Eu resolvi trazer aqui uma pequena homenagem ou lembranças e sublinhar algumas palavras, alguns pensamentos, algumas obras do Papa Francisco que eu sempre admirei e compartilho da opinião de que nós tivemos um Papa grande estadista, né? Pela coragem, pela disposição, pela dedicação às discussões, às vezes as mais desafiadoras e não usuais dentro da igreja. Então, eu acho que não consegui, eu acho que não passaria limpo nesse momento de grande perda para a humanidade, de uma herança humanística que está aí para que a gente possa ir atrás, ler. E na oportunidade de buscar algumas coisas para trazer aqui, pontuar aqui, eu encontrei as 4 encíclicas, livros, e pude ver que eu tenho um bom futuro de leitura de muitos dos trabalhos que estão publicados e que eu até então não tinha tido a oportunidade de ler. Então eu quero compartilhar com vocês algumas referências, né, desse pensamento do Papa Francisco, de livros, de encíclicas, de referências, breves referências que eu vou aqui trazer para sugerir, para compartilhar com vocês. Eu também pude ouvir comentários de jornalistas, de professores, de especialistas ou mesmo de representantes da igreja que me chamaram a atenção e eu pude organizar rapidamente em 2 dimensões, né? Uma dimensão, e aí eu vou reproduzir uma dimensão que o Breno Altman, jornalista, que eu admiro muito, um militante político extraordinário, né, de combate à questão do genocídio da Palestina. Ele disse o seguinte, ele chamou a atenção da dimensão da crítica moral ao capitalismo que o Papa Francisco faz. Eu gostei disso, acho que é importante, né? Ele fala de todas as grandes disposições dele de viajar, de estar em todo o mundo, de uma militância, vamos dizer assim, de um ativismo que é religioso e é político, porque ele resgata em tempos sombrios, onde a vida não vale nada ou muito pouco, ele resgata e ergue valores do humanismo, do pensamento humanista. Não foge da doutrina, mas é uma doutrina libertária, é uma doutrina da fraternidade, é uma doutrina do amor, né? Com muita coragem, né? Dialogando com o real, né? E nesse sentido, esse diálogo, ele estabelece. Então, não é apenas uma conciliação de um homem querendo bem à humanidade, é de um enfrentamento político. E eu gostei dessa categoria que o Breno Altman coloca na dimensão das caminhadas do Papa Francisco, que ele chama de crítica moral ao capitalismo. Eu trouxe aqui a primeira viagem que ele fez internacional, quando assumiu o papado, foi para o Rio de Janeiro, foi para aqui, para o Brasil. E ele esteve na Jornada Mundial de Juventude no Rio de Janeiro. E em algum momento dessa fala eu tive vendo essa missa ou esse encontro dele em Copacabana, levou 3 milhões de pessoas. E ele diz uma frase, eu me lembro, eu assisti essa parte, ele diz uma frase com muita ênfase. Eu peço a vocês que sejam revolucionários. Ele diz com todo o entusiasmo, se dirigindo àquela juventude nessa primeira viagem internacional que ele fez, foi ao Rio de Janeiro, onde ele participou dessa Jornada Mundial de Juventude. Então, uma frase forte, onde majoritariamente estava presente ali uma juventude do mundo, e ele pedindo que fossem revolucionários.
Numa outra dimensão, numa outra oportunidade, melhor dizendo. Quando ele vai aos Estados Unidos, no primeiro mandato do Trump, foi na época que o Trump estava começando a erguer, né, o muro na fronteira entre Estados Unidos e México, né? Ele fez uma entrevista. Foi feita uma entrevista no avião de retorno, de volta ao Vaticano. Ele fez uma crítica muito direta, né? E tem uma frase lapidar dessa crítica que é política, é moral e é política. Ele diz o seguinte: apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculos. Isso no retorno dele dos Estados Unidos para o Vaticano. Num contexto de uma entrevista onde desenvolve mais coisas, é muito objetivamente crítica à riqueza, né? Ele ainda diz, né, o dinheiro tem que servir, não governar. Então não é sinônimo, a riqueza não pode ser sinônimo de governança. E eu vi numa entrevista com um desses cardeais que vão participar do conclave aqui no Brasil, numa entrevista na Globo News, e pergunta quais as tendências, quais são os grupos, a grande mídia brasileira querendo muito projetar o futuro para saber se vai ser alguém muito ligado à pobreza, aos excluídos, ao amor, e preocupado com os interesses do capitalismo financeiro, defendido também pela igreja em outros tempos com outros papas. Estão insistindo. Aí o cardeal disse o seguinte: olha, tem algumas forças, né? Tem a Itália, os italianos talvez desejem que volte o papado sendo de um italiano para recuperar uma tradição que sempre houve nas últimas décadas. Não aconteceu isso, foram representantes de outros continentes, de outras partes do mundo. Então, mas há uma pressão grande dos italianos. Há também a possibilidade de um representante da África ou algum asiático. E tem um grupo dos americanos, mas é uma igreja mais rica, mas segundo depoimento do cardeal, nas conversas ou na aproximação, talvez tenha tido consequência essa fala do Papa, quando esteve nos Estados Unidos, dizer, olha, dinheiro, riqueza é para servir, não é para governar, né? Ele diz assim: acho que há um entendimento da dimensão, da presença ou dos representantes da Igreja Católica nos Estados Unidos, que tem mais dinheiro, mas eu acho que eles estão imbuídos de uma política ou de um entendimento de que a igreja tem que ir onde o povo excluído está, onde a pobreza se encontra, onde aqueles que precisam mais, que esse é o verdadeiro evangelho do amor, recuperar essa lógica, né? Essa ação franciscana, né? Não é à toa que ele deu o nome de Francisco, né? Primeiro Papa, salvo engano, Francisco, e ele pede para botar na lápide dele apenas uma palavra, Franciscus. Então, essas são dimensões importantes que confrontam com os valores, com o egoísmo, com a competitividade, com o outro que não é igual a mim, é o meu inimigo. Essa militância fervorosa, firme, de convicção e de exemplo de amor que se traduz na disposição do trabalho, no enfrentamento, na coragem, no combate às fontes de desigualdade, de ódio, de conflitos, onde a vida não vale nada. Então, eu selecionei essas frases que marcam, no meu entendimento, aquilo que o Bruno Altman disse, de crítica moral ao capitalismo. Eu também fui atrás das cartas encíclicas, né? Então, selecionei aqui as 4, né? Dilexit nos, ele nos amou. O amor humano e divino no coração de Jesus. É algo que ele recupera
a ideia de fraternidade, né? de amor ao próximo, onde ele traz a doutrina cristã humanista. Tem uma outra que é Laudato Si, louvado sejas, sobre o cuidado da casa comum, onde já há o ensaio de preocupação com a vida no planeta. Né? Já essa encíclica, ele já traz o sentido da preocupação e de manifestação com relação à vida no planeta. E aí ele vai mais fundo numa outra encíclica, que é Fé, Meio Ambiente e Fraternidade, referente à preservação da vida no planeta. Ele vai tratar da questão ambiental. Né? Então ele é um papa que toma para a igreja, assume responsabilidade, cobrança, preocupação e se dedica a formar uma ação humanitária considerando a casa comum. Né? Então, essa é uma outra. E a Fratelli Tutti. Essa encíclica eu já tinha, logo que foi lançada, eu tive a oportunidade de ler algumas passagens, fiquei até de fazer um estudo sobre qual a força, as ações, a filosofia, o pensamento do Papa Francisco do ponto de vista de restaurar a fraternidade, de restaurar a empatia, de restaurar o gosto pela vida, pelo humano. Então, essa é uma encíclica muito citada, muito considerada, onde ele vai falar sobre a fraternidade e a amizade social. A tessitura desses vínculos para além do nosso mundo privado, do nosso mundo familiar, mas a ampliação desse amor como responsabilidade e cuidado. É cuidar, se comprometer, né, entre nós, entre todas as culturas, entre as religiões, o diálogo com outras religiões, com outras culturas, com outras referências, quer sejam políticas, quer sejam de história, né? De história diferente do que o Ocidente tratou ou cuidou de dar relevância na Igreja Católica Apostólica Romana. Por último, eu quero trazer referência de um livro que chama Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É uma coletânea de palavras, de pronunciamentos dele, quando do início da pandemia da Covid. Ele fez isso para a igreja, para o clérigo, para os formadores, para a humanidade, para quem tem responsabilidade e deve responder, mas na perspectiva de que a pandemia, a pós-pandemia, seria a possibilidade de construção de um outro mundo diante da tragédia humana que afetou todos os povos do mundo, a Covid-19. E uma das cenas mais marcantes, inclusive, é parte da capa desse livro, Por que sois tão medrosos, é exatamente aquela cena marcante dele sozinho andando à frente da Catedral de São Pedro, ele andando como se estivesse carregando a dor do mundo. É uma das cenas mais sensíveis e marcantes. Eu vejo vocês no próximo episódio.